fala agora de tecnologia aqui no 90 Minutos. É isso aí, vamos falar de tecnologia com o Alex Fernando. Alex, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Marcos, só continuando a novela mexicana do corte da franquia da internet fixa, a Anatel anunciou ainda na quarta-feira, naquele mesmo dia que a gente comentou aqui, o apagão interrompeu o nosso programa, inclusive, né? Eu voltei para explicar que foi a falta de energia elétrica, que a gente falava de serviços públicos e a energia acaba. É muita coincidência isso acontecer. É muito azar, eu diria. E parece que a Anatel, ela entendeu que não dá para fazer porque a repercussão pública está sendo muito grande. Aí, ao invés de determinar que isso não existe e cumprir o que manda a lei, até mesmo o último decreto presidencial, ela resolveu abrir uma consulta pública por 60 dias. Para escutar as entidades de classe, como aquelas mesmo que estão protestando. Parece que as notícias do jornal não é suficiente, ela tem que fazer uma audiência pública para ela escutar pessoalmente, que isso não tem o menor sentido. Mas as operadoras já até pararam de falar nisso, a única que está insistindo é a Vivo, a GVT também, né? Porque agora é uma só. Mas as outras, a Oi prevê isso no contrato, mas diz que não vai cobrar, nunca cobrou de ninguém. As outras duas operadoras nunca falaram no assunto. Então, parece que exclusivamente é a Vivo que está insistindo no assunto e não se sabe por quê, mas a Anatel está do lado deles ao invés de estar do nosso lado. Vamos esperar para ver o que dá, né? E vamos continuar o assunto do concurso público. Ficou faltando apenas alguns protocolos ou aplicativos em específicos, que são protocolos, mas são hoje representado por aplicativo, para a gente fechar a parte de comunicação. E com isso toda aquela parte de rede que é cobrada, está lá no edital, que ele prevê um conhecimento básico de rede, com isso fica morto aqui. Eu trouxe até uma imagem com os protocolos que ficou faltando. Vamos dar uma olhada neles aí. Basicamente, essa primeira coluna da esquerda, a gente vê o protocolo TCP e o DP. Basicamente, eles são os que faz a parte de sessão. A gente já viu falar do TCP, vamos dar só uma explanada e vamos dizer qual a diferença dele para o DP. E as últimas duas colunas são exatamente os protocolos em si que representam os serviços de rede que a gente usa. Basicamente é aquele serviço de navegação, quando você está acessando uma página qualquer, serviço de e-mail, aquela telinha preta que todo mundo já deve ter visto no cinema, o cara, quando fala que o cara está mexendo em alguma coisa, mostra o cara digitando numa telinha preta. Também tem esse serviço aí e a parte de transferência de arquivo. Vamos voltar para cá. TCP, basicamente, quando a gente estudou lá a parte de rede que fica lá embaixo, a de IP, que determina aquele endereçamento, como que acha a máquina, aqueles endereços, 192, 168, e mesmo o nome, um www alguma coisa, ele forma a base que ele carrega ali em cima um pacote de um protocolo de nível mais superior, que posteriormente em cima dele vai vir o pacote do aplicativo que a gente usa, seja uma navegação, seja um filme, uma transferência de arquivo qualquer, ou sei lá, uma coisa que você achou na internet está baixando, ou mesmo um e-mail, um áudio, um Skype na vida, uma chamada, vem ali em cima. Esses dois protocolos possíveis que vão sobre o IP é o TCP e o DP. O mais comum na internet é o TCP, porque ele garante aquela parte que a gente até comentou aqui, numa conversa normal, se eu estou conversando com uma outra pessoa, por telefone, por exemplo, é comum que ela fica, enquanto eu estou falando, ela me dá pequenos sinais de que ela está viva, tipo, entendi, tá.
Então, esse tipo de coisa foi implementado no protocolo TCP. Quando ele começa a sua comunicação, ele aciona o outro lado diz que está vivo, e aí a comunicação se dá. De tempos em tempos, num espaço que é conhecido como janela, esse lado que está recebendo, ele manda uma informação de que, ó, estou recebendo, a última informação que recebi foi essa. E aí, isso prevê, por exemplo, que num caso de alguma coisa interrompeu a conexão no meio, a parte que está transmitindo, ela pode repetir. Porque se eu estou transmitindo alguma coisa ali, aí alguma coisa interrompeu e não chegou, por exemplo, de 1000 pacotes não chegou 100, os últimos 100. A hora que chegar para mim o retorno da ponta que está recebendo, eu vou receber até o 900. Aí vai, já mandei mais 100, vou repetir eles aqui. Essa é a ideia básica do TCP para se permitir uma conexão, mesmo em ambiente que seja completamente hostil, uma rede ruim como a nossa brasileira. Uhum. Aí, em contrapartida, ele tem um atraso, como era de se esperar, porque cada vez que o transmissor ele manda e ele tem que aguardar uma resposta para ele continuar, isso vai gerando o que é conhecido como overhead, que é uma sobrecarga na rede. É mais do que eu precisava transmitir. Eu poderia passar simplesmente a informação e pronto. Mas não, eu tenho que ficar esperando essa parte de controle. Em contrapartida, foi criado um outro protocolo, conhecido como UDP, que ele manda o dado sem preocupar com mais nada. Ele é muito menor, mais rápido para passar, só que se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a informação se perdeu. Ele é muito utilizado quando a gente fala de áudio e vídeo sobre a internet, em chamadas. Por exemplo, o Skype. Quando eu vou ligar para alguém, ou a VoIP comum, esse que os operadores virou até febre. Se eu utilizar TCP, vai ficar dando muito aquele lag, que eu estou falando e espera, e outra pessoa recebe, ele me manda. Isso gera um certo desconforto em quem está usando. Para isso, utilizo o protocolo UDP, que ele manda o dado. Até porque, no caso de uma conversa ao vivo, se você perdeu um pedacinho lá, de sei lá, metade de uma palavra, não interessa lá na frente eu repetir ela. Então, já passou, o momento era aquele. Então, manda, recebeu, recebeu, não recebeu, não recebeu. Uhum. O interessante é que a conexão seja boa, esse tipo, o meio onde trafega seja confiável, para que não ocorra uma perda. Se ocorrer, não tem como repetir. Essa diferenciação, basicamente, existem serviços de rede que utilizam um, serviço de rede que utiliza o outro, como citei o exemplo, os casos de voz sobre IP. Mas existe um outro serviço muito comum que utiliza também o DP, que é o DNS. Nessa relação que eu trouxe dos protocolos, um deles lá é o DNS. O DNS, particularmente, ele utiliza os dois. Ele utiliza normalmente o UDP, porque quando eu trafego uma informação, por exemplo, eu digitei o nome de um site aqui, vou pesquisar, essa parte é crítica, eu preciso de velocidade nela. E normalmente a consulta é feita pelo UDP. Se o tamanho que eu passei for muito grande, vamos imaginar, www, um site de demonstração muito longo. E esse tamanho, .com.br, ele estourou 256 caracteres, é grande demais, não dá para mandar por UDP, porque o pacote UDP é muito pequeno. Aí ele encapsula isso num TCP e manda. O serviço do outro lado, que é o DNS, ele está aguardando, ele escuta nas duas portas. Se chegar ao UDP, que é o comum, ele resolve. Se chegar no TCP, também ele resolve. E responde de volta pelo TCP. Tem basicamente, dos protocolos que eu trouxe, o único que utiliza isso aí dessa relação é o TCP. Mas ele é mais comum atualmente em serviços de VoIP. Os outros protocolos, vamos dar uma olhada de novo na relação que está lá? O FTP, ele basicamente é utilizado para transferência de arquivo. Todo mundo já deve ter visto, por exemplo, quando você tem uma pasta virtual em um provedor, ou para aquelas pessoas que trabalham, hoje se utiliza CMS, mas até pouco tempo, quando você contratava um site para você, ou para sua internet, para sua empresinha lá, normalmente ele te entregava para você fazer atualização um endereço de FTP, onde lá tinha as pastinhas, tipo imagens, notícia, alguma institucional, e lá ele criava os arquivos e deixava ele lá dentro. Quando você tinha que atualizar o site, você entrava nesse FTP e alterava o arquivo.
aí ele era alterado lá no site. Esse era o padrão. Esse protocolo ele é muito antigo, ele foi criado para transferência de arquivo, que não é basicamente o serviço do HTTP comum, essa navegação que a gente conhece. Quando a gente, ainda na época, pode voltar para a gente, porque na época a gente ainda não tinha e-mails que suportavam o transferência de arquivos para a gráfica, era feito para o jornal. Era feito FTP também. A gráfica deixava uma pastinha lá do seu jornal, você colocava os PDFs todos lá dentro. Exato. Hoje em dia vai tranquilo por um e-mail aí comum. Até 20 e poucos mega hoje passa. Coisa que até pouco tempo, mesmo para o FTP, 20 mega era uma coisa impensável. Numa internet discada já pensou? De 56 kbps, você mandar um arquivo de 20 mega era o dia inteiro. Basicamente, esse protocolo tem essa função. Você vai encontrar ele ainda quando você encontra num endereço, lá na barra de endereço do seu navegador. Normalmente está escrito http://www alguma coisa. Mas pode acontecer de, em algum momento, você ver um ftp:// em um endereço. Quando você encontra isso, você está usando o protocolo FTP. O mesmo pode ser feito na porta. A porta FTP, o FTP em específico, é um dos poucos serviços que utilizam duas portas, não uma. Ele utiliza a porta 20 para trafegar os dados e a porta 21 para trafegar o controle. Por exemplo, muda de pasta, volta para a pasta anterior, entra na pasta tal, me lista as pastas. É feito por essa porta 21 e o resto, o dado em si, passa pela porta 20. Talvez em concurso pode acontecer de te perguntar qual porta é utilizada pelo serviço de transferência de arquivo. Lá vai ter isso aí. Basicamente é a porta 20 e 21. Se aparecer só uma, pode votar na 20, porque a mais importante é onde trafega o dado em específico. Além disso, por padrão, quando você digita o endereço lá, tem o protocolo, por padrão é o HTTP no navegador. : é a separação do protocolo com o endereço. Tem um endereço na frente, 2 pontos e um número. Em alguns casos, em alguns sites específicos, você vai ver esses 2 pontos e um número. Sempre que é diferente de 80. Porque se você ir lá e digitar, por exemplo, faz um teste aí na sua casa, entra no navegador e digita www.globo.com/80. Dá um Enter, não vai acontecer nada, vai acessar o site da Globo comum. Tá? E, inclusive, a hora que você der o Enter, vai sumir o 2.80. Agora, se você ir lá digitar, isso porque o padrão para conexão HTTP é 80. Se você ir lá digitar www.globo.com/81, por exemplo, ou 90 e der um Enter, vai dar erro. Porque ele vai tentar acessar pela porta 81 ou pela porta 90, que provavelmente não vai estar escutando. Tá? E se tiver, provavelmente é outro serviço que não é a navegação. Então, dessa relação que eu trouxe, o primeiro lá de cima, FTP, é transferência de arquivo, usa a porta 20 e 21. Os últimos dois de baixo lá, que é o HTTP e o HTTPS, é a navegação web, as páginas que você acessa, o site, canal5.com.br. Quando você acessa isso, automaticamente você está usando esse protocolo. A diferença dos dois, basicamente, HTTP é texto limpo e HTTPS utiliza criptografia. Tá? Em casos de banco, provavelmente você vai utilizar um HTTPS. Hoje, a maior parte dos sites que utilizam qualquer tipo de login, onde você entra com seu usuário e senha, utiliza o HTTPS por questão de segurança. Engraçado, Alex, que o HTTPS, às vezes, ele é reconhecido como uma página, pelo algum programa de antivírus, como se fosse uma página pirata, tal. Acontece isso de vez em quando, né? Isso acontece porque o SSL, que é o protocolo que é utilizado para encriptar o HTTP, para colocar aquele S lá na frente, ele precisa de um par de chaves. Aquele conceito que a gente passou lá nos primeiros programas de chave pública e chave privada. A chave privada, ela fica em poder do servidor aonde está o site. E a chave pública fica em poder de uma empresa que controla isso. Por exemplo, o SEST, hoje em dia tem tantas que até a própria OAB já virou unidade certificadora. Mas quando para você manter essa chave lá, você paga anualmente um valor. Não é muito caro, não. E acontece que isso vale por um ano. Depois de um ano, ele expira. E aí, se ele expirar, no momento em que você acessou o site, o
provedor aonde está hospedado o site. Ele utiliza a chave privada dele para encriptar a informação e te mandar. O seu navegador, na hora dele abrir, ele precisa ir lá nessa unidade certificadora dele e olhar lá, ó, me dá a chave pública dele para mim abrir e mostrar o conteúdo. No momento em que ele vai fazer isso, essa unidade certificadora lá vai dizer, olha, está aqui, mas está vencida. Tá? Aí ele recebe ela de volta, ele vai abrir, tá? Porque normalmente ele vai abrir a hora que ele recebeu, só que ele vai gritar, ó, está vencido. Se está vencido, pode ser uma série de problemas, inclusive que pode ser que a chave nem é usada mais. É alguém que está de posse dessa chave e fazendo uma coisa mal intencionada. É por isso que às vezes ele grita. Não que realmente seja, mas acontece de às vezes site governamental tá desse jeito, tá? Mas não é porque é problema dele, não. É simplesmente porque esqueceu de pagar a conta. Já me deparei com mais de um site governamental desse jeito. Quando você fala de governo, é até comum, porque se um funcionário lá esqueceu de pagar, realmente vai não é falta de dinheiro, é esquecimento. É esquecimento. Mesmo, né? Desleixo, em outras palavras. E daqueles protocolos lá, sobrou o SSH e o Telnet. Vamos dar uma olhada de novo naquela imagem? Caro Micael, pois não. O SSH e Telnet é aquilo que a gente falou dos filmes, principalmente de ficção. Toda vez que você vê na internet ou no cinema, o cara está invadindo um servidor de alguma coisa lá, ou está mexendo, ou aqueles que mexem, sei lá, ele mudou a rota dos sinaleiros de uma cidade e tal. Isso aí você vê muito em filme de ficção. Sempre você vê o cara mexendo numa telinha preta, que parece aquela tela de comando que você tem no Windows lá, onde você digita. O DOS, é o antigo DOS. Aquilo ali, basicamente, é um serviço de terminal, que começou como Telnet, era o comum, usa a porta 23 na época. Ele fazia essa parte igual o DOS faz ali, só que do outro lado, normalmente fica um Unix, ou Linux, que é usado hoje em dia. E ele recebe um comando que o cara digitou, por exemplo, lista os arquivos que está nesse diretório, dá um Enter, ele faz a ordem que o cara mandou. Apaga o arquivo tal, dá um Enter, ele faz a ordem que o cara mandou. Tá? Basicamente era isso. O problema do Telnet é que a coisa passava em texto limpo. Qualquer um que estivesse no meio do caminho, vamos imaginar que o cara mandasse um e-mail lá, um comando lá, por exemplo, assim, ó, me mostra o conteúdo do arquivo tal, e esse arquivo é um arquivo de senha, por exemplo. Ele passava na rede, em qualquer um que estivesse escutando no barramento, utilizando um programa desses de espionagem, você acha aquilo na internet, iria ver o conteúdo do arquivo também. Tá? Esse é o grande problema do Telnet. Do contrário, ele funciona normal. Para isso foi criado um outro que utiliza criptografia de novo, que é conhecido como SSH. Utiliza a porta 22 para isso. Ele faz o mesmo serviço, só porque é encriptado. Se uma pessoa estiver escutando no meio do caminho, ele não vai ver o conteúdo do que você está mandando. Tá? Ele basicamente serve para isso. Ele é muito leve, então para administradores de rede é um serviço muito útil. O cara consegue com isso levantar, parar um serviço do outro lado. Para as pessoas mal intencionadas também, hackear um determinado serviço normalmente é feito por aí. E é mais ou menos nesse sentido. Mas, no geral, ele foi criado para o bem. Ele foi criado para gerenciar a coisa que existia do outro lado. Apesar de que, nos primórdios da internet, toda a navegação era feita em texto, era desse jeito. Quando você acessava os computadores, você digita um comando, dava um Enter, e esse comando é específico. Normalmente é sem espaço nem nada. Você digita na linguagem que a máquina está esperando. A hora que você dá um Enter, ele executa o que você mandou. Lá naquela revolução, que teve aquela briga entre a Microsoft e a Apple, que eles criaram o mouse, naquela época, que nem foi eles que criaram. Quando eles criaram aquilo lá, mudou tudo, porque até então, um usuário que não fosse muito bem treinado, que não soubesse os comandos, e tem gente que não consegue decorar nenhuma senha, vai decorar, sei lá, 300 comandos, não vai decorar nunca. Quem não sabia, não tinha como utilizar. Depois que criaram o mouse, mudou tudo. Porque aí você não precisa decorar mais, você basta ler lá. Está escrito aqui, por exemplo, abrir a pasta. Eu clico, mostrou o conteúdo para mim. Aí foi que aconteceu a revolução. Com isso, a gente termina essa segunda coluna e passamos para a terceira. Vamos dar uma olhada de novo na imagem? Essa terceira coluna é basicamente o serviço de e-mail.
o serviço de e-mail ele é um serviço diferente do restante que a gente viu até agora. No caso de um navegador web, por exemplo, eu não tenho muita interação. Eu mando para lá um comandinho qualquer e ele me retorna com o conteúdo da página. Por exemplo, as figurinhas, os textos, aquela formatação específica, ele me manda assim. No caso do e-mail, ele separa em 3 serviços distintos. O primeiro, POP3, o segundo, SMTP e o terceiro, o IMAP. Na verdade, o IMAP e o POP3 fazem praticamente o mesmo serviço. E o SMTP é encarregado pelo envio das mensagens. Pode voltar para cá. Como é que funciona? Quando você... isso não se aplica quando você usa webmail. Se você está acostumado a usar hotmail.com, lá você entra, todos esses serviços já estão lá no mesmo local e você acessa ele através do HTTP. Mas, quando você usa, por exemplo, no seu telefone ou no seu tablet, você vai lá no cliente de e-mail dele e configura. O Outlook tinha que fazer isso também, né? Tem que fazer isso. Tem que fazer, né? Dá uma olhada nas últimas 4 imagens que eu trouxe. Vamos dar uma olhada nelas aqui. Essa é a tela de configuração do Outlook. Tá vendo aí, ó? Ele selecionou o protocolo POP3 e ele tem 2 endereços de servidor e não um. Ele tem o endereço de entrada de e-mail e o de saída. Por que entrada e por que saída? Quando você manda um e-mail da sua máquina para outra pessoa, você está mandando uma ordem para que o seu provedor envie um determinado arquivo ou um e-mail para um outro servidor, uma outra pessoa, uma outra conta. Ele vai usar para isso esse servidor SMTP, tá? Configurado como de saída. Ele envia isso, fica lá nesse provedor. Eu não mandei para a pessoa, mandei para o provedor. Aí o provedor recebeu, ele põe na caixa postal do cara. Mesma forma que acontece com Correios. E aí, quando essa outra pessoa vai verificar, vou olhar se chegou o e-mail para mim, ele vai lá por esse serviço de entrada de e-mail, que é o POP3, ou pode ser o IMAP, tá? Passa para a próxima imagem. A próxima imagem está usando o IMAP, tá? Funciona do mesmo jeito, é o protocolo usado para verificar a mensagem. Se tem, ele também pode buscar essa mensagem, baixar ela. Ele vai lá, bate lá na porta do serviço, do provedor, e pergunta, tem e-mail para mim? Ele vai falar, tem, tá aqui. Então, me manda. E pega e entrega dessa maneira. A diferença entre POP3 e IMAP é porque o POP, quando você bate lá na porta e tem e-mail para mim? Tem, tá, toma, tá aqui. Ele pega o e-mail e te entrega. Apaga dele. Acabou. Se você for lá depois e pedir de novo, tem e-mail para mim? Não, não tem. Porque você acabou de pegar. Tá? E existe uma forma que os clientes criaram que mesmo usando POP, ele tem uma configuração que se você for sair, você vai achar que ele está lá assim, manter uma cópia no servidor por tantos dias. Aí ele bate lá, me dá a cópia do arquivo, a hora que ele me dá, segura uma cópia aí para mim. E ele traz de volta. Por um período de tempo. Por um período de tempo. Mas, basicamente, o serviço POP3 ele foi criado para tirar do provedor e acabar. Isso era criado porque, na época em que foi criado, espaço em disco era muito caro. Então, um provedor ele te dava uma caixa de e-mail com, sei lá, incríveis 100 megabytes. Então, se você deixasse o arquivo lá, ele iria estourar. Hoje em dia não, igual um Google na vida, chega a te dar 15 GB. Hoje em dia é extremamente, pode voltar para a gente, porque é extremamente raro um e-mail voltar por falta de espaço, né? Mas até, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, isso não era tão raro assim. Você tinha que ligar para o cara e pedir para ele limpar a caixa dele, né? Era. As últimas 2 imagens mostram a mesma configuração de e-mail, tanto para POP quanto para IMAP, do iPhone. Se você for lá na configuração do seu telefone, lá em geral, e-mail, adicionar conta, você vai se deparar com isso. Ó. Você tem lá em cima o nome que você dá para a conta normal e o e-mail, tá? Uma descrição que só serve para você. E lá embaixo as 2 partes, olha, que é a parte a configuração do de entrada e do de saída. Aí está usando IMAP, tem uma outra tela que é POP. Da mesma forma que você configurava no Outlook. Os 2 serviços que ele utiliza para isso. Repara que ele te deu a opção aqui de usuário e senha. Porque nos 2 casos eles podem ser autenticados. No começo, apenas o de entrada era autenticado, de saída não. Só porque todo mundo já reparou que na sua caixa de correio eletrônico hoje chega muito mais lixo do que e-mail.
Muito mais. Aí foi necessário criar essa tele e esse usuário e senha também para o de saída para se autenticar quem está enviando. Para assim você diminuir, pelo menos, essas pessoas que ficam mandando coisa que não devia. Alex, no meu celular está configurado para eu receber meu e-mail aqui. É uma espécie de Outlook, não é? É uma Isso. caixa. Só que quando eu apago aqui, ele só vai efetivamente apagar se eu entrar lá no webmail normal e apagar lá. É engraçado isso. Né? Normalmente, quando... Não que necessariamente você vai ter que apagar lá. Qual o servidor que você usa? Gmail? Yahoo. Yahoo. Eles normalmente, porque espaço em disco hoje é muito barato, ele move isso e criou um ambiente chamado de lixeira lá dentro, igual existia no Windows. Porque amanhã você pode arrepender de ter excluído o arquivo. Então, por padrão, a hora que você manda excluir, ele vai lá e arquiva. No caso do Gmail, ele faz melhor, ele arquiva. Tá? O e-mail continua lá, para você não ficar vendo ele aqui mais. Mas ele está lá. E depois de um tempo, em alguns provedores, como é o caso do Hotmail, depois de 30 dias ele exclui o arquivo para você. O caso do Gmail não exclui. Tá? E vai ficar lá indefinidamente. Eu nunca vi ninguém conseguir estourar a caixa do Gmail. Eu também não. Até porque quando ele começou, a ideia dele já era, apesar de ser o G de Google, ele chamava que era de Gmail. Por causa que ele começou, foi o primeiro que tinha 1 GB de espaço. A gente sabe muito bem que quando a pessoa diz que não recebeu o e-mail porque a caixa estava cheia e o e-mail dela é o Gmail, ela está mentindo. Está mentindo, é. Ao menos que ela usa para guardar arquivo lá dentro. Ou ela é o presidente dos Estados Unidos, que recebe muito e-mail. Isso é. Muita propaganda, muito spam vindo de vários países aí. Só se for, porque não tem sentido isso. É. E esses mesmos 3 serviços, ele permite tanto a comunicação em texto limpo, que uma outra pessoa poderia escutar na rede, existe também a possibilidade dele ser usado com SSL. Aí eles utilizariam portas distintas para isso, e na configuração, apesar de que existem as portas padrão, só é muito respeitada as portas comuns lá, que é a porta 25 e 110, no caso de sem criptografia. Com criptografia, os provedores não costumam respeitar. Então, se você utiliza um UOL, por exemplo, que você vai lá na ajuda dele, como configurar meu Outlook, ele te mostra os endereços que você vai utilizar e as portas que você vai utilizar. Com isso, a gente encerra a parte de conexão de rede. O serviço está aí. Os que são cobrados, basicamente, em concurso é isso. E o que você normalmente usa no seu dia a dia, como, por exemplo, a configuração de e-mail, é esses. Os outros protocolos normalmente são de uso muito específico ou de uso muito da época dele, como serviço de troca de mensagens, que era daquela época. Existia até um serviço de eco, que era basicamente para repetir. Eu mandava uma mensagem para um servidor, ele me retornava exatamente aquilo. Tá? Ninguém nunca viu utilidade para isso não, mas foi criado. Alguém inventou. Alex, até a próxima. Até a próxima, Marcos. Muito bem, com isso a gente encerra essa edição do 90 Minutos. Lembrando a você que Orisvaldo Pires e Lucila Machado apresentam o Jornal dos 5 a partir das 5 horas da tarde, com muito mais notícias. Eu volto na próxima segunda, a partir das 8, aqui no 90 Minutos. Um grande abraço, um bom final de semana.